Então, amigos, estamos aqui mais uma vez para compartilhar sobre a maravilhosa graça de Cristo, não é? Para nós que um dia estávamos aprisionados de alguma forma, tanto no pecado, éramos escravos do pecado, como hoje fomos libertos, quem sabe, de uma doutrina que nos continuava nos fazendo de escravos, servos. A Bíblia diz que o filho sim é livre, mas o servo não. O servo vive para servir ao seu Senhor. E a palavra do Senhor é tão maravilhosa que ela diz o seguinte: já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. Isso é maravilhoso. O Filho de Deus, além de ser nosso irmão mais velho, Ele é o nosso melhor amigo, Ele nos chama de amigo. A Bíblia diz porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. E Jesus é tão maravilhoso que Ele nos chama de amigos meus. E hoje eu quero compartilhar com vocês algo ali que eu aprendi, que nós aprendemos, né? Quem sabe você que nos assiste já fez parte de algum grupo sectário, né? O conteúdo dos nossos vídeos vai ser sim focado, né, nos ensinamentos da IARD, da onde eu fiz parte por 12 anos, onde eu era aprisionada em uma bolha, me sentindo melhor do que todos, porque eu fazia parte do único grupo especial na Terra para Deus. E quando eu entendi que não é assim, Jesus me tirou de lá e eu não vou ficar calada. Então, a nossa questão, eu digo nossa, porque nós somos milhares de pessoas que temos aí denunciado esse espírito de engano, espírito de erro, de forma abusiva. Não é contra A nem contra B, não são contra pessoas, mas é contra um espírito de engano. Nós sabemos que não é só esse grupo, existem vários, e você precisa se aperceber dessas situações. Quem sabe você que nos assiste está querendo ser adepto de algum grupo religioso, então analise, observe, busque, pesquise, verifique, vá para a Bíblia, tá? Porque a palavra do Senhor diz que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, nem tudo que reluz ouro. E isso foi tanto impregnado, né, em minha mente, na mente dos que são adeptos do grupo do qual eu fiz parte. Então, o que eu tenho observado? Um grupo que por exemplo, é tanto não, um grupo que é tanto não, você tem que observar, esses nãos, eles têm base bíblica? Esses nãos, eles são para a tua liberdade ou para o teu aprisionamento? Nossa, nos faltará ou nos falta tempo para compartilhar, irmãos, tantas informações, informação, não vou dizer conhecimento, né, mas informação ou informações. Entretanto, esses minutos que nós tiramos de vez em quando para compartilhar com vocês, esperamos que seja assim de grande valia, tá? Então hoje o que eu quero assim compartilhar com vocês, porque eu vou pela inspiração, quando aquilo vem à minha mente, se eu estiver desocupada eu venho, corro, faço o vídeo, ou então a gente anota, deixa ali guardadinho no nosso, na parte lá que armazena as informações.
pra gente compartilhar, vir preparar os vídeos em outra hora, tá bom? Então hoje o que me veio à mente compartilhar com vocês é sobre as 5 colunas da verdade que nós aprendemos, tá? Na IART. O ensino é o seguinte: a verdade é Pai, Filho, Espírito Santo, a Bíblia e os 10 mandamentos. Essa é a verdade. E aí o Satanás atentou contra essa verdade. Tem uma referência no livro de Apocalipse 7:25, se eu não estou enganada. Eu vou dar uma busca aqui, tá bom? Se não for essa referência, mas a gente vai corrigir em outro momento. Daniel, tá? Livro de Daniel. E proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. Tem essa referência. E diz mais: ele pisará a lei de Deus, né? Calcará os pés a lei de Deus, tá certo? Então, vamos ver aqui, Daniel 7:25, vamos ver o que está descrito em Daniel 7:25. Prosperirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, né? Mas tem uma referência também muito interessante aqui, em Daniel 8, não é essa aqui, eu não estou conseguindo encontrar. 7, nós estamos em Daniel 7:25, não é? Tem uma referência, mas aqui é Daniel 8:14, vai falar das 2.300 tardes e manhãs, que é um outro assunto que não vamos fazer busca em outro momento. Mas enfim, aqui Daniel 7:25 já nos diz que ele mudará os tempos e a lei, né? Ele quem foi nos ensinado, né, que o inimigo por meio de sua igreja iria fazer isso, né? Então, mudar a lei, né? O que é lançar por terra a verdade? E lançou por terra a verdade, o que fez prosperou, é essa referência. Então, o que é lançar por terra a verdade? É exatamente, né, segundo os ensinamentos, o que o inimigo fez por meio de sua igreja, de seus instrumentos. Como foi que ele lançou por terra a verdade? Ora, ele pode lançar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Bíblia e os 10 mandamentos por terra? Não, ele não pode. Mas ele pode fazer isso no coração das pessoas. Como que ele fez ali com respeito ao Pai, né? Com respeito ao Pai, ele exatamente como somente Deus pode dar o perdão, então ele colocou seres humanos, né, para perdoar pecados aqui na terra. Fato. Mas a questão não é essa, tá bom? Nós sabemos que existe sim pessoas por aí, sacerdotes, né, se intitulando representante de Deus, perdoando pecados. Como ele lançou por terra a verdade de Jesus, colocando, a Bíblia diz que somente Jesus é o nosso intercessor entre Deus e os homens. Aí ele colocou outros intercessores, né? Enfim, sabemos que também isso é contra. Então é assim, é uma mistura, né? Ensina a parte da verdade, mas também ensina ali a mentira. E a pior coisa, né, é fazer-nos voltar à lei daquilo que Cristo nos libertou na cruz, tá? E com o Espírito Santo, lançou por terra, como que ele lançou por terra o Espírito Santo? Fazendo com que as pessoas recebam um batismo do Espírito Santo, que fale em línguas, uma língua tão estranha que ninguém entende. Isso foi lançado o Espírito Santo por terra. Então, sabe, é um mingau terrível. A gente sabe que também esse assunto do falar em línguas é uma outra questão, né? É uma situação muito delicada, amigos. Cada pessoa, né, adora a Deus da maneira que julgar melhor, conveniente. E quem somos nós para estar apontando se está certo, está errado? Porque quando a gente não tropeça aqui, a gente tropeça ali. O fato é que não é por esse caminho, a verdade não se interpreta dessa forma. E a Bíblia? Bom, a Bíblia ele acrescentou livros, né, e é toda aquela situação. Nós estamos falando da referência de Daniel, tá bom? Ele lançou por terra a verdade, o que fez prosperou. E contra o mandamento, ora, o mandamento ele tirou o segundo, que diz que não é para adorar a imagem, transformou, mudou do sábado para o domingo, e
e dividiu o último em dois, né? Não cobiçarás a mulher do próximo e não cobiçarás as coisas alheias, é a mesma coisa. Tudo bem, a gente até concorda. Só que se a gente for pegar referências bíblicas para dizer o que é verdade, existe mais de 5 verdades. Existem mais de 5 verdades. Agora vamos lá, vamos ser lógicos. O Pai é a verdade. Isso está em Jeremias. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade. A verdade. Ele não disse uma verdade. Um dia desses, amigos, lendo a Bíblia, meditando nessa referência, me veio à mente, né, sobre as 5 colunas da verdade. Então, quando Jesus disse, eu sou a verdade. Então, se a verdade, tá? Então, o conteúdo do nosso vídeo é sobre essas 5 colunas da verdade. Atente-se. Se a verdade fosse 5 em uma, isso é forte. Ele diria o seguinte: eu sou uma verdade. Querido, isso aqui é gramática. Para que pudéssemos entender, para que os ouvintes pudessem entender que a verdade é 5, ele fazia parte dessas 5, então ele diria, eu sou o caminho, uma verdade e a vida, mas ele disse, eu sou a verdade. Então não existe essa história de coluna, de 5 em 1. Não existe. A Bíblia diz que o Pai está no Filho, o Filho está no Pai. O Filho é a própria palavra. Não existe essa história. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo, diz a Bíblia. Então não existe esse negócio de ramificação aí da verdade. Jesus é a verdade e ponto. E ponto. Jesus é a verdade. Se nós seguirmos o ensinamento de Jesus, nós vamos seguir a vontade do Pai. Nós vamos seguir a palavra de Deus. Nós vamos seguir os seus mandamentos. Nós vamos seguir a vontade do Espírito Santo, porque eles não se dividem, amigos. Eles não se dividem. Irmãos, amigos, como que a gente fica cego diante de tanta coisa? Mandamento, os 10 mandamentos fazem parte de uma aliança. Para ser aliança precisava ter duas partes. Israel e Deus, foi essa aliança entre o povo hebreu e Deus. Ah, mas aí eu posso matar, eu posso roubar. Sinceramente, que pensamento mais mesquinho. O sábado é unicamente cerimonial. As leis morais, elas permanecem, elas são, não tem como é que nós vamos, sendo servos de Deus, como é que nós vamos matar? Como é que nós vamos... Quem não sabe o que é ético, quem não sabe o que é errado, o que é certo, o que é errado, amigos. O sábado, oh, que verdade maravilhosa. Inclusive, eu gostaria de ler aqui com vocês, recentemente, o livro de Deuteronômio, o livro do Antigo Testamento que eu estou relendo, tá? Deuteronômio, ele fala assim, quando a gente está lendo, Deus ele vai dando luz para a gente. E a palavra do Senhor, quando Moisés lá está exortando o povo, né? Antes dele morrer, que está deixando eles ali na boa terra lá de Canaã.
Então ele diz, por que eles deveriam guardar o sábado? Por quê? A Bíblia diz o seguinte, olha só, irmãos, amigos, com respeito ao sábado. A única lei dos 10 mandamentos que não permaneceu na nova aliança, porque é cerimonial. E o que é cerimonial, amigos? Tudo que foi cerimonial foi cancelado na cruz, porque apontava para o Messias, e o Messias, é no Messias que se cumpre tudo que era cerimonial do Antigo Testamento. Quando o teu filho no futuro te perguntar dizendo, o que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Isso estava conversando com o povo hebreu. Quando os filhos dos hebreus perguntassem para eles lá no futuro, então dirás a teu filho, olha só o que os hebreus deveriam dizer para os filhos deles. Éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Eu pergunto para você, você foi hebreu? Você é hebreu? Você foi hebreu? Você foi servo no Egito? Não. Então o sábado não é para nós. Nunca foi. Nunca será. Agora, no Novo Testamento, nós éramos escravos da onde? De quem? Do pecado. E quem é que nos dá essa libertação agora aqui? Jesus é o nosso descanso. Tanto é que ele diz, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, aleluia. Então não é um dia que nos alivia, amigos. É Jesus. Jesus é o nosso descanso, conforme está escrito em Hebreus. É forte o que está escrito no livro de Hebreus. Ele diz que aquele povo, eles não entraram no descanso. Eles guardavam o sábado, mas não entraram no descanso. Porque era pela fé, amigos. E a Bíblia diz no livro de Efésios, é uma das cartas, não estou lembrando aqui, né? Mas vocês conhecem bem a passagem que diz assim, e tudo isso aqui é sombra do verdadeiro. O sábado, festa de luas novas. Mas não é sábado do sétimo dia. Não interessa se é o sábado do sétimo dia, se é o sábado do sétimo ano, se são os sábados mensais. Não interessa se eram os sábados do 50º ano, do 70º ano. Não interessa. Era a cerimônia, apontava para Cristo. A libertação que nós temos do pecado, nosso descanso, aleluia, se encontra em Cristo. Hoje eu entendo o que é isso. Hoje eu entendo. O nosso verdadeiro descanso é Jesus. Se sábado fosse tão importante, no Novo Testamento eles enfatizavam, porque quando a coisa é importante, ela é enfatizada. Todas as coisas foram escritas para nos dar exemplo. Diz a palavra de Deus lá no livro de Romanos. Liberte-se, permita ser libertado. Jesus é o nosso descanso, aleluia, aleluia. Quando eu guardava o sábado, eu era mais estressada, eu brigava com meus filhos, em vez de se tornar uma bênção, se tornava uma... Eu amava, irmãos, eu amava, não via a hora de chegar o sábado, porque era no sábado que eu não fazia nada. Em contrapartida, eu era estressante, eu brigava com meus filhos porque não faz isso, não faz aquilo, sabe? E sentia aquela falta de, poxa, por que eu não tenho mais um dia para fazer minhas coisas? Perdi, aqui a questão é a coluna da verdade, né? E a gente para mais aí nessa questão da lei. Jesus é o nosso descanso. Quando Jesus me libertou, quando eu permiti ser livre verdadeiramente por Jesus, deixando de... Não é um dia na semana, mas é
Todos os dias nós temos que encontrar esse descanso em Cristo. Irmãos, quantas vezes, amigos, nós estamos passando por problema? Quantas vezes estamos passando por problema? Essa experiência que eu estou tendo. Aí o que acontece? Você vai lá com Jesus, lança aos seus pés todas as suas, aleluia, todas as suas dificuldades. Isso é um pedido dele, olha, lança sobre mim todas as tuas dificuldades, né, teus problemas, porque eu tenho cuidado de vocês. E quando a gente se levanta dali, você já jogou suas lágrimas, você já falou tudo que tinha para falar. E quando você se levanta dali, é como se naqueles problemas não existisse, porque você está numa paz tão grande. Esse é o descanso que temos em Cristo Jesus. A sombra apontava para o verdadeiro. Aleluia. Meu descanso é Jesus. Aleluia. Que possamos encontrar esse descanso dia a dia, no verdadeiro, não na sombra, mas no verdadeiro, lembrando que Jesus é a verdade. O mandamento de Jesus não é o mesmo mandamento que se encontra, a palavra mandamento, né, no original, não tem o mesmo, no Novo Testamento, não tem o mesmo significado do mandamento no Antigo Testamento. Não tem, amigo. Busque, faça a mesma coisa que eu. Busque, pesquise, não se limite. Tá certo? Espero sinceramente que essas palavras possam lhe ajudar de alguma forma. Você que está aí nesse grupo, que possa ser liberto. Você que não faz parte, que entende, que já entende dessa forma há muito tempo. Compartilha para que outras pessoas possam saber. Olha, deixa aí teu like, né? Para que o algoritmo do YouTube entenda que é importante. Segue o canal. Enfim, o que me importa realmente é compartilhar essa mensagem de libertação. De libertação. Que ainda que sirva para uma pessoa, então nós estamos ganhando. Tá bom? A gente volta outro momento aí com mais conteúdo, com mais assunto, porque assim, às vezes as referências elas ficam aí, né, o texto eu lembro bem, mas aí eu não sou muito boa de referência, né, mas quem conhece a Bíblia sabe que é exatamente essas palavras, tá bom? E você que fica em dúvida, leia a Bíblia que uma hora você vai encontrar, vai dizer, realmente a nossa amiga lá falou, essa aqui é a referência, tá bom? Fique na paz e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso verdadeiro descanso, tá bom?